Conforme a gente vai envelhecendo, é normal acontecerem algumas mudanças no nosso corpo e isso inclui a maneira como engolimos os alimentos. Você já pensou sobre isso? Após os 60 anos, o ato de engolir os alimentos sólidos e líquidos pode se tornar desafiador. E essa dificuldade é chamada de disfagia. A gente vai entender melhor sobre essa condição que afeta a qualidade de vida da população idosa, conversando ao vivo agora com a otorrinolaringologista e integrante da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, Deise Manrique, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilkner. Muito obrigada. Doutora, então explica para a gente melhor o que é essa disfagia e como que ela se manifesta especialmente nas pessoas com mais idade. A disfagia é uma dificuldade na deglutição dos alimentos e ela depende de uma coordenação e da força dos músculos. E com o envelhecimento, esses músculos eles tendem a perder a sua capacidade e quanto mais fibroso, mais difícil da mastigação e da coordenação do alimento, maior o risco para acontecer esses problemas relacionados à deglutição. Certo. E tem como a gente prevenir esse problema de alguma forma? Porque a gente já comentou aqui que ele atinge principalmente, não só, mas principalmente as pessoas com mais idade. E aí, tem algo que a gente possa fazer durante a vida para que a gente não sofra tanto com esse problema lá no final? Tem alguns fatores, principalmente relacionados à mastigação do alimento, à atenção durante a refeição, eles previnem e especialmente a observação do quanto que a própria pessoa ela tem, ela começa a apresentar essas limitações, que são os engasgos, a sensação do alimento parado na garganta, a sensação de sufocação, a tosse durante a refeição. Quando o indivíduo começa a apresentar alguns desses sinais ou sintomas, é importante que ele faça uma consulta com o otorrinolaringologista, porque tem um exame que é chamado de videoendoscopia da deglutição, que vai testar quais são os alimentos que apresentam maior risco e a maior facilidade para ser deglutido. E como que esse problema afeta a qualidade de vida das pessoas, hein, doutora? Bastante, porque ele muda um dos hábitos que são os hábitos que integram socialmente os indivíduos. Então, o momento da refeição é o momento que vai haver essa integração, essa participação do indivíduo socialmente. Então, o paciente mais idoso ou o indivíduo com mais de 70 anos, a metade deles apresenta esse problema de deglutição. E isso faz ele afastar desse momento na família, nas reuniões sociais. Aham. Doutora, agora se eu convivo com o idoso e ele não reclamou de nada, mas eu percebo que às vezes ele está engasgando muito, até mesmo com a própria saliva. Isso também deve acender um alerta e aí a gente tem que buscar um profissional? Sim, sem dúvida. Então, os cuidadores ou os parentes ou as pessoas que estão próximas dos pacientes das pessoas com mais de 70 anos, tem que ficar atento a esses sinais, esses sintomas e já procurar uma orientação médica, otorrinolaringológica, para fazer os testes e a terapia específica. Então, tem vários tipos de tratamento, desde a mudança nos hábitos alimentares, na consistência, na postura da alimentação, até a utilização de toxina botulínica para diminuir a saliva. Ah, interessante. Então tem como regredir esse quadro de disfagia? Reduzir propriamente não, mas minimizar os efeitos, as Uhum. complicações da disfagia e melhorar a qualidade de vida, sim. E existem fatores de risco ou grupos que tenham mais propensão a desenvolver esse tipo de problema ou não, hein? Ou algum tipo de condição de saúde pregressa que pode lá no final ocasionar disfagia? Sim, os fatores de risco, além da própria idade, do envelhecimento, que é a partir de 70 anos, que ficam mais frequentes essas alterações, são as doenças neurológicas, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, ou então a própria, as doenças circulatórias e as alterações cognitivas. Então, aquele paciente que interage pouco, que tem pouco estímulo social ou que tem pouca variação no hábito alimentar, eles são mais suscetíveis a ter esses problemas. Pode haver confusão no diagnóstico ou é um diagnóstico fácil de ser feito? Não, pode haver.
as doenças, como os sintomas eles são muito inespecíficos, que é o engasgo, a tosse, a sufocação, a dificuldade de alimentar, o tempo de refeição mais prolongado, ele pode se confundir primeiro, com a própria condição etária do indivíduo e com outras doenças, inclusive neoplásicas. Então, esses sintomas de alerta são muito importantes para afastar essas alterações, essas doenças que são neoplásicas ou doenças compressivas, doenças pulmonares, e tratar quando a disfagia ela é só própria do desenvolvimento e dessa acomodação da mastigação. Certo. Queria falar um pouco mais agora sobre o tratamento. Você mencionou, inclusive, a questão da toxina botulínica, né? Como que isso funciona? É comum usar esse tipo de abordagem? É comum. Vários pacientes indivíduos que têm dificuldade de controlar a própria saliva e têm uma hipersalivação, eles podem engasgar ou sufocar com a própria saliva ou durante a refeição pelo estímulo e que vão produzir, que as glândulas salivares vão produzir mais saliva para diluir o alimento, então ele vai ter mais sintomas durante a refeição. E o tratamento, ele consiste em reduzir o volume de saliva. Não reduzir num volume que seja insuficiente para ele mastigar, falar, respirar ou lubrificar a via respiratória e digestiva, mas para causar esses sintomas. Entendi. A gente fala aqui sobre esse excesso de engasgos, esse problema como um todo ali durante as refeições, mas como que a gente identifica, nós que somos leigos no assunto, né, não somos especialistas como a senhora, como que a gente identifica esse excesso? Até que ponto é normal ou não? O que é anormal é a sensação da voz ficar sempre úmida, que é a voz molhada, e as tosses e engasgos durante a refeição ou até 2 minutos depois da refeição. E aquele indivíduo também que tem um tempo de refeição muito prolongado. Então, isso deve chamar atenção. Quanto que é um tempo prolongado? Mais do que 20 minutos numa refeição completa. Então, se ele é aquele indivíduo que é o último a terminar, ou que ele fica mexendo muito o alimento no prato ou na mão, e a gente já percebe que indiretamente ele tem uma dificuldade em transportar esse alimento, desde que ele põe na boca até o esôfago. E aí é recomendado fazer uma troca ali naquela alimentação, fazer uma alimentação um pouco mais específica, um pouco mais pastosa, por exemplo? Sim. Então, por isso que pacientes a partir de 70 anos e indivíduos mais idosos, eles naturalmente fazem essa modificação, tanto pelas condições dentárias e pela força de triturar os alimentos. Então, é preferível os alimentos que são mais cortados, que têm menos fibras, ou triturados, e associar com algum purê ou algum alimento que seja um pouco mais pastoso, para dar uma liga e com isso ele conseguir, mastigando menos, conseguir que esse alimento chegue no caminho do esôfago e não da via respiratória. Tá certo. E qual profissional que eu busco primeiro? Se eu percebi essa alteração em mim ou no idoso que eu acompanho, eu busco qual tipo de profissional de saúde primeiramente? É o otorrinolaringologista. É o médico que trata dessas afecções do ouvido, do nariz, da garganta e que vai fazer um exame, que é um exame ambulatorial, um exame em consultório, com uma fibra óptica e vai testar vários alimentos e vai observar qual o comportamento desses alimentos no trato digestório. Tá certo. E aí a gente pega aquela pessoa que está sofrendo com esse problema. Se não for tratada, pode ter consequências mais graves, doutor? Essa disfagia costuma evoluir para alguma outra doença ou algum outro tipo de problema? Costuma. E, às vezes, eventos bem catastróficos. Um deles é a aspiração, ou seja, um fragmento maior do alimento, principalmente fibroso, carne, ou então frutas desidratadas, castanhas, que não são bem trituradas, elas têm um desvio, ao invés de ir da boca para o esôfago, elas vão para a via respiratória, para laringe e traqueia. E com isso causa uma asfixia aguda. Esse quadro, esse engasgo súbito com uma interrupção completa
da respiração, ele pode levar a uma parada cardiorrespiratória e até morte. Uhum. Então é uma situação séria, né? Que pode levar à morte, inclusive. A gente fala sobre essa disfagia e me lembra aqui, por algum motivo, a questão da tireoide aumentada. Em alguns pacientes acontece isso. Isso pode também ocasionar ou provocar esses engasgos, esses episódios. Isso costuma acontecer e tem tratamento, por exemplo? Em tratamento. Quando por uma compressão, por um aumento de volume de uma glândula ou de outras estruturas que tem na região do pescoço e tórax, aí o tratamento vai ser direcionado para tratar essa causa específica. Quando o tratamento quando a alteração da disfagia é pela própria condição do envelhecimento, então o tratamento vai ser exercícios orais, exercícios motores e facilitação da dieta. Tá certo. Então é fundamental tomar esses cuidados. A gente já entendeu aqui como a gente pode fazer para prevenir de alguma forma esses problemas. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos orientar tão bem a respeito dessa disfagia, que tem um nome difícil, mas a gente conseguiu explicar bem para quem está em casa do que se trata. Até uma próxima, viu? Muito obrigada, Wilker. Eu que agradeço. Tchau, tchau.